Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, hoje vamos falar do profeta Daniel e poxa, quantas lições extraordinárias. É um livro que nos ensina muito, não somente lições como servos de Deus, mas também nos aponta para frente, nos faz olhar para frente, nos traz lições extraordinárias e também nos faz entender muito do que é falado, principalmente no Novo Testamento, a respeito do final dos tempos. O profeta Daniel é o profeta dos tempos, é o profeta dos dias. Ele fala muito, nós vamos ver muito no livro de Daniel a respeito dos tempos, dos impérios que surgirão. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente, para você entender melhor. Inclusive, eu diria que ele é um apêndice, ele é um complemento, um suplemento do livro de Apocalipse. Muita coisa do livro de Apocalipse, das profecias do Novo Testamento, inclusive as do Evangelho, profecias como Mateus 24, Lucas, o que é profetizado no Novo Testamento, nós vamos ter um entendimento muito melhor se nós analisarmos sob a perspectiva também do livro de Daniel. E o nome Daniel já nos indica algo muito importante. Daniel significa Deus é o meu juiz. E isso dá base à mensagem principal do livro e também ao foco do texto do livro de Daniel e da história do próprio profeta. A gente lembra que um profeta não somente trazia uma mensagem, mas a vida dele era uma mensagem. Daniel significa Deus é o meu juiz. E isso nos mostra que mesmo que os nossos inimigos, mesmo que as pessoas nos julguem, nos condenem, a última palavra é a do nosso Deus. Deus é o nosso juiz. E nós vamos ver isso na história desses homens de fé. Bem, Daniel nos liga com 2 Reis, capítulo 24, justamente na primeira deportação da invasão babilônica. Foram um total de 3 deportações. E nessa primeira deportação foram levados os nobres de Judá e também os sacerdotes. Daniel muito provavelmente era da família real, ele era um descendente ou, enfim, ele era parente do rei Joaquim, e os seus amigos muito provavelmente também eram nobres do palácio e foram levados cativos para a Babilônia. Daniel, inclusive, foi citado pelo Senhor Jesus no Evangelho, quando ele fala a respeito do final dos tempos, citado por Mateus no capítulo 24, quando ele diz exatamente estas palavras: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então Jesus está nos dando aí uma dica. Olha, leiam Daniel, leiam o profeta Daniel, porque ele nos traz sinais, ele nos faz enxergar lá na frente. Então é importante o livro de Daniel, reconhecido aí até pelo Senhor Jesus. Bem, nós vemos aí profecias de Daniel que se cumpriram com exatidão. Por exemplo, o período de duração do Império Babilônico, o advento do Império Aquemênida através do rei Ciro, que sujeita a Babilônia e liberta o povo de Judá para que eles voltem para Jerusalém. O surgimento dos gregos que viriam através do governo de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e que dominaria toda a terra conhecida até então. Então, quer dizer, o Império de Alexandre o Grande se expandiu muito, E depois disso, o surgimento do Império Romano, e a queda e dissolução do Império Romano, tudo isso o Daniel profetizou séculos antes, Por exemplo, o surgimento do Império Romano foi com quase 500 anos de antecipação. Do Império Grego, 300 anos antes de Alexandre surgir, Daniel já falava do Império Grego. Depois disso, o surgimento do reino de Deus através da rocha, que é o Messias. O interlúdio temporal entre a vinda do Messias e a vinda do homem da iniquidade. E também a grande tribulação são coisas que nós vamos ver nas profecias de Daniel, distribuídas aí nos seus 12 capítulos. O capítulo-chave do livro é o capítulo 7. O capítulo 7 fala sobre tempos e épocas. E o Senhor Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 7, justamente fala sobre os discípulos a respeito disso. Não fiqueis ansiosos com respeito aos tempos e às épocas. Aquilo que você não sabe, você não precisa ficar ansioso. Se Deus revelou, é necessário. Se Ele não revelou, é porque não é necessário. O tema central do livro é o governo do Criador. Tudo está sobre o governo de Deus. Deus sabe o que está acontecendo. Nada está fora do seu controle. A mensagem principal do livro é justamente essa: nada foge ao controle do Altíssimo. E Jesus, no livro de Daniel, é o Filho do Homem. Nós vamos ver muito esta palavra no livro de Daniel, e também é um termo que o Senhor Jesus adotou para si. Nós vimos isso no livro de Ezequiel, que começou a usar esse termo, é um termo que Deus usou, que Deus falou com Ezequiel. Depois nós vemos isso no livro de Daniel, e também no Novo Testamento nós observamos que o Senhor Jesus usou esse termo para si mesmo. A divisão do livro ocorre em três divisões básicas. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e nós vamos ver aí a história de Daniel e dos seus amigos. No ano 598 ele é levado à Babilônia. Os amigos são pressionados a perder a identidade judaica, então nós vamos ver que ele sofre ali
uma influência, né? Tentam influenciar os jovens hebreus, ali a nobreza dos hebreus, para que eles percam a identidade judaica, mas Daniel e seus amigos não aceitam isso, eles fazem ali um jejum específico, e acaba que ele e seus amigos ficam mais viçosos, e os demais sofrem, né? Não estão acostumados com as comidas, não estão acostumados, mas se rendem a essa influência, e acabam ficando mais fracos, e Daniel e seus amigos permanecem fortes e viçosos. Isso chama a atenção do rei, chama a atenção dos nobres da Babilônia, e é vista aí a primeira diferença de quem é da fé. Quem é da fé não é influenciado, não perde a sua identidade, né? Quem é da fé permanece. No capítulo 2 nós vamos ver o sonho do rei Nabucodonosor e a estátua dos impérios. Então é a primeira visão, digamos assim, que Daniel tem em relação aos tempos e épocas, através do sonho que Nabucodonosor tem. No capítulo 3 nós vamos ver a estátua que Nabucodonosor, inspirado por essa visão, Nabucodonosor constrói realmente uma estátua de ouro e faz com que as pessoas se prostrem. E aí nós vemos uma artimanha dos inimigos aí de Daniel e dos seus amigos, e justamente aí acontece a situação em que Misael, Azarias e Ananias, conhecidos mais como Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se prostram diante dessa situação e acabam sendo lançados na fornalha ardente, né? E acabam saindo ilesos dessa fornalha, porque Deus é o nosso juiz. Podem nos julgar, podem nos condenar, podem fazer o que for, mas Deus é o nosso juiz. Como dissem os três amigos, se Deus quiser que nós venhamos perecer, nós vamos perecer, mas se Ele não quiser, nós não pereceremos. Depois nós vamos do capítulo 4 ao capítulo 6, Daniel na Babilônia, a história de Daniel na Babilônia. O capítulo 4 fala do orgulho e a loucura do rei Nabucodonosor, né, para mostrar que ele não é divino, ele não é um Deus, como se fazia crer. No quinto capítulo fala do orgulho de Belsazar, que é o seu filho de Nabucodonosor, e a sua morte. E no capítulo 6, já sob o domínio persa, nós vamos ver aí Daniel injustamente, através de uma teoria conspiratória contra ele, uma conspiração contra Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vamos ver então as visões de Daniel com relação aos tempos. O capítulo 7 é o centro do livro e é quando ele tem a visão das bestas, que representam justamente aqueles mesmos impérios que ele viu na visão de Nabucodonosor, no sonho de Nabucodonosor. E é aí que nós vamos ver o Filho do Homem sendo perseguido e morto, e depois exaltado pelo Ancião de Dias. O Filho do Homem é Jesus, o Messias, e o Ancião de Dias é o Criador do Universo, é o Deus Pai, né? No capítulo 8 nós vamos ver a segunda visão de Daniel, que é a visão dos animais, que também trata dos impérios, da ação dos impérios que vão surgir, e é um compêndio, um complemento à primeira visão da estátua de Nabucodonosor e também a visão das bestas que Daniel teve. No capítulo 9 nós vamos ver a oração de Daniel em reconhecimento dos pecados do povo, da distância do povo de Israel, quer dizer, ele está vendo os tempos e as épocas, e ele reconhece ali que pecaram, que eles fugiram da aliança, era para eles estarem sendo a diferença, era para nos tempos e nas épocas eles serem a luz dos gentios, mas eles não estavam sendo isso. E Daniel, numa oração, busca esse arrependimento, busca esse perdão de Deus, essa misericórdia de Deus, e consulta então o livro do profeta Jeremias, e ele vê que o período de 70 anos que Jeremias profetizou estão se cumprindo, e já está chegando aí o final desse período. Logo o povo vai retornar para Jerusalém, né? Aí no capítulo 10 ao capítulo 12, nós vemos então a terceira visão de Daniel, quando ele vê então o surgimento de Antíoco Epifânio, que seria o sucessor de Alexandre o Grande, né? Alexandre morre e a Grécia é dividida em nos seus 4 generais, né? E então um deles vai surgir posteriormente e vai ser a figura do anticristo, né? Antíoco Epifânio foi aquele que governou no período lá dos Macabeus, né? Nós temos aí o registro histórico do período dos Macabeus, em que os sacerdotes se revoltam porque ele coloca lá uma estátua de Zeus dentro do templo construído por Salomão, e então ali os judeus se revoltam, se rebelam contra o governo de Antíoco Epifânio, e acontece a revolta dos Macabeus, onde eles removem essa estátua de Zeus e purificam o templo, preparando a vinda do Messias, que vai surgir ali cerca de 200 anos depois, vem o nascimento do Senhor Jesus. Então, o profeta Daniel, ele falou sobre todos esses períodos, inclusive este final do livro, fala sobre o final dos tempos. E nós vemos que, embora essa última profecia que fala sobre Antíoco Epifânio seja muito detalhada, ela não se cumpre com exatidão na vida
e no período de Antíoco Epifânio. Então nós vemos isso como uma referência ao anticristo, porque profecias de João, lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, vão complementar essa visão de Daniel em relação a esse período. Então nós podemos ligar aí esse período justamente ao livro de Apocalipse com a vinda do anticristo. Então o livro de Daniel fala sobre o fim dos tempos também, ali no seu finalzinho, principalmente no capítulo 9 e no capítulo 12, e nós vamos ver aí algo que nos revela algo muito importante para os tempos que virão. E quando nós olhamos para os nossos dias hoje, quando nós olhamos para as coisas que acontecem hoje, estão exatamente inseridas dentro do contexto profético do livro de Daniel. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.